Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos a 14ª entrevista da terceira temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. O nosso convidado de hoje é licenciado e quase mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Especializou-se no ramo de energias durante o mestrado, tendo participado em cursos nesta especialidade na Universidade Técnica de Munique e na Universidade de São Petersburgo. Ao mesmo tempo que frequentou o Instituto Superior Técnico, trabalhou durante 3 anos na Frontwave, uma empresa que aposta na inovação dos materiais compósitos e na sustentabilidade da pedra natural portuguesa. Saiu da Frontwave para começar um projeto de empreendedorismo que pretendia ajudar os utilizadores a encontrarem, de forma fácil e rápida, locais para estudar ou trabalhar. Atualmente, e desde 2018, é engenheiro de desenvolvimento de motores de combustão interna na Jaguar Land Rover. Ricardo Santos, seja muito bem-vindo. O meu nome é Guilherme Oliveira Costa, investigador do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira, igualmente investigadora do Nova Consumer Lab e coordenadora deste podcast. Já sabem, podem seguir-nos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou quaisquer sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt. Antes de mais, Ricardo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É para nós uma grande honra ter-te aqui connosco hoje. Estamos certos que será uma conversa muito prazerosa para nós, para os nossos ouvintes, naturalmente, e de maior interesse para todos os consumidores. Vamos então começar por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados, que devem ser respondidas de uma forma rápida. Primeira questão: como alguém, enquanto pessoa que trabalha diretamente no setor automóvel, qual é a pergunta que mais tem que esclarecer em jantares de família relacionadas com carros? Obrigado pelo convite. Gosto muito de estar aqui. Acho que pode ser uma conversa engraçada sobre um tema que está muito na berra hoje em dia e que fala-se muito em Portugal e no resto do mundo. E eu estou um bocadinho no lado oposto, portanto acho que vai ser engraçado. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é porque é que eu estou a desenvolver a minha carreira numa profissão sem futuro. É possivelmente a pergunta que mais me fazem todos os dias, tanto no trabalho como em casa, na minha família. E sem futuro? Já estou aqui a violar o guião, mas é o que é. Porque é mais do que... É muito sabido que na praça pública que os motores de combustão interna têm uma data de fim, no fundo. E toda a gente sabe que os primeiros anos de carreira definem um bocadinho a carreira das pessoas. E eu já tenho 4 anos disto e não me apetece sair, portanto... O que é preciso é confiança na vida, não é verdade? Na ótica do utilizador, qual é que é a componente de um automóvel, a gasóleo, gasolina, que mais faz falta num carro elétrico? Eu acho que é uma pergunta rasteira, porque o carro elétrico e os carros a gasolina não têm grandes diferenças como meio de transporte, mas o que torna um carro a gasóleo e gasolina mais apelativos para muita gente ainda acaba por ser o legado, acaba por ser a sua existência há muitos anos e a confiança numa tecnologia que existe desde que muita gente nasceu. É uma tecnologia com mais de 100 anos e, portanto, as pessoas ficam muito confortáveis com isso e não estão dispostas a investir numa tecnologia nova, digo eu. Imaginando que não terias a carreira que tens atualmente, essa carreira sem futuro, não é verdade? Qual é que seria a carreira de sonho do Ricardo quando estava no ensino primário? Isso é muito fácil. Eu gostava de ser camionista. Ok. Por muitas razões semelhantes que acabei a trabalhar em motores, é uma forma de viajar ao mundo, não é? E menos glamourosa do que muitas outras, mas sempre tive uma curiosidade para ser camionista. É curioso, mas de facto é uma boa forma de juntar um ganha-pão com um ganha-experiência. É verdade que não é jurista, mas não interessa aqui para a questão específica, nós queríamos mesmo saber qual é que é a tua lei preferida em todo o ordenamento jurídico português. Também não é difícil, porque apesar de eu não ser da área, eu gosto muito de tesourinhos. E então eu até fui confirmar o número do artigo, e é é o número 23 do Regulamento do Código da Estrada, que diz, eu passo a citar: o banco do condutor será estofado e regulável longitudinalmente. E caso esteja roto, a coima pode ir dos 7 aos 37 euros.
Portanto, isto saiu no jornal, já não me lembro em qual, há uns meses atrás, e eu fui ver se era real, e é real. E de facto, uma pessoa pode ser multada se tiver o banco roto. Eu já avisei o Guilherme que é possível que eu vá preso, se me acontecer isto, mas acho que se calhar atualizávamos o código da estrada, se calhar. Portanto, a realidade jurídica supera a ficção. Sim. Trabalhar no estrangeiro ou cá em Portugal? Já, só por favor. No estrangeiro? Sim. Ok. Já utilizaste o livro de reclamações alguma vez? Eu não sou uma pessoa muito dada a leituras e, portanto, era o livro que mais utilizava em Portugal. Era muito frequente, Tenho várias cartas recebidas de reclamações que fiz, todas sem resultado, mas... Mas qual é que é assim a história mais dramática? Quando um comboio da CP decidiu não andar mais no meio do Alentejo em agosto, e o ar-condicionado estava avariado porque era um problema elétrico, e as janelas estavam fechadas, que era para quando o ar-condicionado funciona, a cabine estar fresca. O que acontece? 2 horas dentro da cabine, no meio da linha, algures no Alentejo, fica muito desconfortável. E, portanto, havia muita gente a passar mal e velhotes quase a ficarem ali. E, portanto, achei que devia fazer uma reclamação. Recebi uma carta a pedir desculpa pelo incómodo. Pronto. Só mais tarde é que descobri que podia ter pedido o dinheiro do meu bilhete de volta, mas isso a CP não me avisou. Pois, Portanto, claro. Isso não faz parte. Uma vantagem e uma desvantagem do ambiente laboral no Reino Unido. Eu pensei muito sobre esta questão. Vantagens, eu gosto muito da relação que existe entre a vida pessoal e a vida profissional cá. Como os horários começam todos muito cedo, também tendem a acabar cedo. E também gosto muito da multiculturalidade que existe cá. Apesar do Brexit, a Inglaterra continua a ser um país de muitas culturas. E então acaba a trabalhar com uma equipa com 10 pessoas, consegue ter 5 culturas diferentes. Em termos de desvantagens, é capaz de ser o facto de não haver uma ponte direta para Portugal, porque fica muito complicado ter que voar sempre que é preciso visitar Portugal ou ter que conduzir por França, que fica fora de mão. Se fizéssemos uma ponte direta ali ao norte de Portugal era mais prático. Fica a ideia. Se fosses legislador por um só dia e tivesses a certeza da sua aprovação, que norma criarias? Eu gostava muito de sair sextas-feiras sempre ao meio-dia. Eu acho que era ideal e, curiosamente, em Inglaterra até há muito poucos anos isso era a norma. Vem do tempo, nem sei de que tempo é que vem da Revolução Industrial, e então os contratos mais antigos, as pessoas à sexta-feira saem ao meio-dia, que eu acho que é fenomenal. E portanto, não digo semana de 4 dias, porque isso pode ser complicado, mas vamos à sexta-feira tomar o café ao trabalho. Pronto. Obrigadíssimo, Ricardo. Por acaso estava convencido que a norma que querias criar era permissão para as pessoas andarem com os bancos completamente rotos como quisessem. Mas pronto, fica uma sugestão para outros desejos. Um outro podcast. Exatamente. Bom, vamos passar então à segunda parte do programa, com um bocadinho mais de tempo a aprofundar as questões e sobre o tema principal que tínhamos apalavrado falar. Atualmente no setor automóvel, um dos temas principais, para não dizer o tema principal, é todas as questões relacionadas com os carros elétricos. É uma mudança disruptiva de como o setor tem evoluído até hoje e prevê-se que a médio prazo quase todas as grandes marcas assentarão o seu negócio nos carros elétricos. Assim, gostaríamos de centrar esta conversa nos desafios que isto coloca, nas vantagens e desvantagens que acarreta e ainda um pouco os mitos associados à mobilidade elétrica que podem conduzir à desinformação dos consumidores, ou mesmo a casos de greenwashing, temática esta que tem sido muito trabalhada pelo Nova Consumer Lab. Assim como pontapé de saída, como primeira pergunta, assim até um pouco uma pergunta aberta e ampla para começar a correr aqui a nossa conversa, gostaríamos de começar por te pedir que descrevesses um pouco os carros elétricos na perspectiva de um consumidor, quer a nível da experiência de condução, quer a nível das vantagens ou desvantagens associadas e também, mas mais focado agora aqui nas vantagens, e também a nível do impacto ambiental que eles têm. Complexa a pergunta, não é? Tem muitas partes. Eu só começar por dizer que isto é a minha visão pessoal. Tudo que falamos de carros elétricos ou motores a combustão é muito a minha visão pessoal, com base tanto experiência de trabalho como experiência como engenheiro no meio e de leituras de artigos e de
e tudo mais. E portanto, do ponto de vista do consumidor, vamos lá ver, em média, ou seja, na globalidade, eu acho que os carros elétricos são fantásticos, porque a experiência de condução como meio de transporte é fantástica, é um ambiente silencioso, é um ambiente confortável. São normalmente carros ligeiramente mais rápidos ou muito mais rápidos do que carros equivalentes, tanto a gasolina como a gasóleo. Para quem não está muito interessado na experiência de condução, é um carro, não é? Não faz grande diferença, é entrar, é fechar a porta e andar. A manutenção é muito reduzida, muitas marcas nem sequer têm visitas obrigatórias anuais, apesar de não ser assim tão comum, mas normalmente os carros vão pelo menos uma vez por ano, mas normalmente nem têm que fazer nada, e não é esperado que nada falhe. É um carro com supostamente menos peças móveis, portanto, do ponto de vista do consumidor, se não olharmos para mais nada, fica uma boa experiência de condução, fica uma boa forma de utilização do carro, é confortável, são normalmente carros confortáveis e muito silenciosos, e portanto, no ponto de vista do consumidor, de larga maioria, acho que é uma experiência fantástica. E é por isso que estão a crescer da forma como estão a crescer. Eu acho que não tenho a certeza que a maior parte das vendas de carros elétricos tenham a ver com os símbolos de zero emissões que têm, ou com os símbolos verdes, ou com o que seja de pegada ecológica, porque acho que se as pessoas realmente quisessem saber da pegada ecológica, não é comprar um carro elétrico que vai fazer alguma coisa para isso, mas já vamos abordar um bocadinho mais a parte da pegada ambiental dos carros elétricos, mas do ponto de vista do consumidor, acho que sem dúvida é um bom produto, e os carros elétricos que são feitos hoje em dia não são os carros elétricos que eram feitos há 20 anos atrás, os primeiros de todos, e neste momento tens opções de quase todas as marcas e quase todas as gamas para bastantes gostos de carro. De um ponto de vista de nicho de mercado, em que eu considero que me insiro, de quem realmente gosta de carros por razões diferentes, em que não é um meio de transporte de A para B. Aliás, eu felizmente não preciso de um carro de A para B, porque eu consigo deslocar-me para o trabalho muitas vezes de bicicleta, e consigo fazer a maior parte do meu dia-a-dia de bicicleta ou a pé, precisando apenas de carro para distâncias maiores, ou quando realmente quero desfrutar da condução, que é algo que hoje em dia é muito menos abordado e é muito menos tocado no dia-a-dia, e por razões óbvias, porque a demanda dos consumidores para carros deste tipo é bastante baixa, e portanto acaba por haver uma larga maioria de pessoas que neste momento está à procura de coisas diferentes, seja um carro híbrido, seja um carro a gasolina muito eficiente, ou mesmo até um carro a gasóleo, que ainda se continua a vender, ou um carro a gasolina, ou um carro elétrico, pelas suas vantagens todas. Em relação ao impacto ambiental, é óbvio que um carro elétrico não tem tubo de escape, e portanto na sua utilização nas cidades é um carro limpo, não é? Digamos assim, as únicas partículas que um carro elétrico pode emitir são partículas de pneus, que todos os carros emitem, e partículas de travões, que neste momento a Europa anda a estudar formas de legislar a quantidade de partículas que todos os carros emitem, e tentar de alguma forma impor limites nesses componentes, que são os únicos componentes que faltam aos carros elétricos remover. Tirando isso, falta analisar tudo o que está à volta dos carros elétricos, e vai desde a forma como são fabricados, ou seja, o carro base é igual aos carros normais, mas a questão das baterias, que é o que se fala muito hoje em dia, precisa de ser estudada a fundo, e normalmente são muito poucos os gabinetes independentes que fazem esse tipo de investigações, acabam por ser muito os fabricantes a fazer as suas próprias investigações do seu próprio ciclo de produção, ou algumas agências, ou lobby de carros elétricos, ou lobby, vamos chamar lobby de drivas petrolíferas, que fazem o resto dos estudos, e normalmente a balança acaba por cair a quem dá jeito, e portanto o consumidor fica muito confuso sobre a produção de baterias, se é bom, se é mau, se não é, como é que não é, e há muito mito à volta disso. E depois vem a fonte da energia, que Ricardo, desculpa, antes dessa questão, precisamente porque era aqui um ponto também que queríamos abordar, é exatamente isso das baterias, porque é muitas vezes, mesmo em discussão com pessoas que estão mais por dentro, ou que têm um pouco mais de conhecimento, é exatamente um dos pontos que muitas vezes é apontado, é também até o rápido desgaste que as baterias têm que ser trocadas com alguma frequência, e também as dificuldades em reciclar ou reutilizar até as mesmas. E se calhar podemos agora aproveitar e falar um bocadinho mais sobre este ponto aqui das baterias.
como tocaste nele, acho que Sim. faz sentido. É assim, eu tentei arranjar números, mas muitas vezes fica muito complicado. Mas as estimativas da indústria podem variar muito em termos da pegada de uma bateria, mas a ICCT, que até tem no nome Clean Transport, que é o objetivo desse centro de investigação, há uma área alargada para os quilogramas de CO2 por cada quilowatt-hora de bateria, que vai desde os 56 quilos até quase aos 500 quilos de CO2 por cada quilowatt-hora. Para quem não tem muita noção, uma bateria de um Tesla, vamos falar de um Tesla, pode ir qualquer coisa entre os 75 kWh como aos 100 kWh. A maior parte dos SUVs grandes de mercado, o BMW, o iX ou o I-Pace, os Mercedes, o SUV da Mercedes, que não sei agora o nome, tem normalmente 100 kWh. E, portanto, quando multiplicamos 500 ou 400, ou até se fizermos uma estimativa, a média de 250 kg de CO2 por cada quilowatt, multiplicamos isto por 100, estamos a falar de 25 toneladas de CO2 assim que o carro sai da linha de produção. E não é um carro leve, normalmente. Estamos a falar de carros que pesam das 2,5 toneladas para cima. Tudo isto tem um peso muito grande, não só no desgaste do carro, como em desgaste de pneu, como na quantidade de energia necessária para deslocar o carro. E vamos ser francos, a maior parte dos carros que nós conhecemos são utilizados por uma pessoa apenas. São muito poucas as viagens que são feitas com um conjunto de amigos, em que aí realmente um carro é bastante eficiente, mas a maior parte das viagens são feitas com uma pessoa, portanto nem sequer podemos dividir esse consumo por muitas pessoas. Portanto, a desculpa de comprar um carro elétrico, mas depois comprar um carro que pesa 2,5 toneladas, tem uma bateria que já gastou 25 toneladas antes de sair e depois estamos a carregá-lo felizmente em Portugal já não temos centrais a carvão, mas não é a mesma história para o resto da Europa. Países como a Alemanha e como a Polónia têm uma predominância muito grande de produção de eletricidade a partir do carvão e, portanto, as emissões de CO2 acabam por não ser muito, muito diferentes. Se fizermos umas contas de mercear muito rápido, conseguimos chegar à conclusão que um Tesla a fazer cruze na autoestrada vai gastar por volta das 80 gramas de CO2 por quilómetro se estiver a ser carregado na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, a eletricidade do ano passado teve em média mais ou menos 300 gramas por quilowatt-hora. Se o Tesla gastar, não sei agora os números de cor, mas é uma conta de mercear que basta escrever no Google. E normalmente esses valores aparecem todos e as contas são bastante simples de fazer. É como se estivéssemos a dividir a gasolina que gastámos pelos quilómetros que fizemos e chegamos à conclusão que o Tesla está a gastar 80 gramas de CO2 por cada quilómetro. Ricardo, e esses números não são muito diferentes do que alguns carros a gasolina e a gasóleo, ou são? Esses 80 gramas. Não. Um carro, estamos a falar das gramas em teste, mas não são muito diferentes na realidade porque um motor de combustão em autoestrada é bastante eficiente. Se não estiver, normalmente são otimizados para em autoestrada estarem quase no seu ponto de eficiência máxima. Porque são carros, lá está, são para os consumidores normalmente. E é possível facilmente um carro fazer 110 gramas, 120 gramas ou até um carro maior, como um Leão Carrinha ou o equivalente nessa gama, estar nas 130 gramas sem ter, obviamente, o abate todo de emissões de não ter uma bateria. E, portanto, as contas começam a ficar um bocadinho complicadas. E aquilo que me deixa um bocadinho triste é que fica uma conversa muito difícil de ter porque há um culto muito grande por trás dos carros elétricos. Eu trabalho em motores de combustão e não tenho problema nenhum em admirar os carros elétricos pelas suas vantagens em termos de conforto, em termos de meio de transporte A para B. Agora, não podemos usar o carro elétrico como desculpa de ser verde, quando muitas vezes o que vai acontecer é que vamos só fazer mais quilómetros porque não tem tubo de escape e achamos que estamos a ser verdes. Quando na realidade a grande parte da sustentabilidade passa por a quantidade o consumo, não é? Temos mesmo que ir de carro àquele sítio, temos mesmo que pegar no carro, ou podemos não comprar isto, podemos comprar a opção reciclada, e isto tem um impacto tão maior do que simplesmente comprarmos um carro elétrico que já, pronto, tem todo... E nem vamos falar no processo de manufatura das baterias e de onde é que os materiais vêm, porque isso é todo um mundo que ainda ninguém teve coragem de tocar. Nenhum país que está a investir agressivamente
Sim, sim, sim. É exatamente isso que ia referir. A produção das baterias de lítio também são um problema, sobretudo para os direitos humanos, internacionalmente. E Sim, muita questão também relacionada com o cobalto, não é? Senão o Aham. cobalto escrevam para. tem problemas, é refinado e aliás, é obtido em apenas alguns sítios do mundo, em que Como o Congo, por exemplo, onde há uma presença neste momento muito grande da parte da China e com questões muito duvidosas do ponto de vista de direitos laborais também. a China detém uma percentagem muito significativa das minas de cobalto no Congo. Isto é uma frase, não estou a fazer nenhum juízo de valor em relação a isso, mas é realmente uma questão muito importante. E, aliás, nós, mesmo em Portugal, nem precisamos de ir ao estrangeiro, temos um movimento muito grande de carros elétricos. Eu fui consultar a ACEA da Europa diz que Portugal é o quarto país da Europa com maior número de postos de carregamento de carros elétricos por cada 100 km de estrada. E se formos ao mapa realmente procurar postos de carregamento elétrico, há muitos, e mesmo como estamos em Portugal, vêm-se muitos, até a própria Tesla tem bastantes postos de carregamento normal e já tem bastantes postos de carregamento rápido. No entanto, quando Mas se isso é uma falou, opção para quem vive fora dos centros urbanos? Ou isso aí, é que isso é uma isso média, aí, não é? Está concentrado, dividindo ou seja, isto é também uma questão que queríamos abordar aqui um bocadinho, que é quando olhamos para essas médias, para essas coisas, mas dividimos analisando efetivamente uma distribuição geográfica de Portugal, há postos de carregamento no interior em condições, não há? Ou os carros elétricos acabam por ser antes uma opção, é assim para quem vive nos centros urbanos? sim. Portugal tem a forma, ou seja, o ordenamento do território e a forma como as políticas são feitas dão bastante prioridade aos centros urbanos, seja Lisboa, Porto, aliás, o resto assim que se conduz 20 minutos para fora de Lisboa e podes escolher onde é que estacionas o carro e podes escolher o que é que queres fazer, porque quer dizer, o país está a ficar desertificado no interior e portanto não há o incentivo comercial de instalar grandes postos de carregamento fora das regiões. Só para terminar o ponto anterior sobre a manufatura das baterias, e Portugal, lá está, Portugal tem este movimento todo e o governo tem investido bastante e tem dado bastantes incentivos na compra de carros elétricos, mas quando se trata de investigar a possibilidade de não só produzirmos e refinarmos lítio em Portugal, os locais são contra. Os locais, as câmaras locais e as regiões em que existe lítio, que normalmente é no norte do país, só nós temos explorações muito pequenas de lítio e podíamos ter explorações capazes de competir com grandes minérios mundiais. Portugal está no top 5 de reservas de lítio do mundo, não tenho a certeza da posição, mas estamos num topo de reservas de lítio. Mas a E tens alguma exploração noção de que é que se deve essa resistência, por assim dizer? não é um processo limpo, é um processo bastante sujo, é um processo que requer bastante energia e é um processo que requer bastante água. Tudo isso recursos que em Portugal não são fáceis de obter. E, portanto, neste momento não somos uma potência mundial na exploração de lítio, porque temos leis do trabalho muito, muito fortes e que protegem e bem os trabalhadores. Por outro lado, damos muita força às autoridades locais para impedirem certos projetos e para não obterem licenças para a exploração do lítio. Aliás, uma pesquisa rápida no Google e dá para encontrar vários processos de exploração de lítio que foram começados, mas que não estão neste momento nem perto da capacidade máxima, e exatamente por causa disso. Portanto, acho que é uma questão 100% irónica de Portugal. Temos reservas de lítio reconhecidas pelo mundo todo. Aliás, nem são exploradas, as poucas licenças que existem, nem são exploradas por empresas portuguesas. E, no entanto, temos muitos postos de carregamento elétrico, ajudas do governo e as pessoas gostam. No caso da utilização de carros elétricos no interior do país, tenho uma experiência muito engraçada. Um meu tio comprou um carro elétrico e fez questão de me ligar a dizer, e eu fico muito contente. O carro é realmente é um Peugeot 208 elétrico, que eu na altura nem sabia que havia um Peugeot 208 elétrico, e com as ajudas do governo ficou em cerca de 21 mil euros, novo, o que eu acho que é um preço fantástico. Isto era na altura em que estavam a dar as ajudas máximas e abatia o IVA e fazia mais 30 por uma linha, não tenho a certeza as condições. E há um problema que em Portugal o governo ainda nem sequer comentou. A forma como a rede elétrica está feita em Portugal não permite as pessoas em casa terem postos de carregamento pelo menos de médios. No máximo, uma casa portuguesa pode ter 6,9 kVA, que são
7 kW, acho eu, mais ou menos. Se fizermos as contas, fica à volta disso. Se carregarmos um carro elétrico a 7 kW, um Tesla precisa quase 2 dias. É preciso pôr estas coisas em perspectiva. Um carro elétrico com uma bateria daquele tamanho a ser carregado. Aliás, as contas são muito fáceis de fazer. É uma bateria de 100 kWh, ligamos o carro, e se o carro estiver a carregar a 3 ou 4 kW, que é para podermos ligar as luzes de casa na mesma, são mais de 30 horas a carregar o carro. E a rede elétrica nacional não está preparada para ter postos com mais do que esta capacidade em casa. Aliás, muitas casas, mesmo em Lisboa, não têm mais capacidade do que 3,9 kVA. E a EDP não se vai encarregar dos custos de melhoramento das linhas. Noutros países europeus não é tanto assim, até porque a forma como a eletricidade é taxada não é pela potência contratada, mas sim pela eletricidade gasta. Falo por experiência aqui em Inglaterra, que uma casa tem facilmente 15 kW de potência máxima, ou pode até ter mais, e o governo também está a subsidiar a instalação de postos de carregamento, mas lá está. É possível carregar um carro na Inglaterra com 7 ou mais kilowatts em casa e manter os equipamentos todos a funcionar, enquanto que em Portugal ainda ninguém abordou como é que isso vai funcionar. E, portanto, os postos de carregamento elétrico em casa são todos de baixa potência, no fundo, que é para garantir que os restos dos equipamentos continuem a funcionar. No caso do meu tio, como a viagem dele do dia-a-dia acaba por ser entre aldeias ou entre cidades na zona da Beira Alta, um carro elétrico normal hoje em dia tem cerca de 200 km de autonomia, não é? E, portanto, dá para fazer a vida toda dele, carrega durante a noite toda, para no dia seguinte ter autonomia, e uma carga inteira fica cerca de 4 euros, acho eu, com o preço da eletricidade hoje em dia. Mesmo com o preço da eletricidade em Portugal sendo uma dos mais caros na Europa, ou seja, isto era também outro ponto que era interessante falarmos agora um bocadinho, que é Portugal é um dos países da União Europeia com a eletricidade mais cara, mas ainda assim isso não prejudica propriamente a questão do carregamento elétrico, ou prejudica? Como é que é esta questão? Já não. A eletricidade que nós temos em casa, apesar de ser muito cara, ainda não me impõe, ainda não põe um entrave nos carros elétricos. Mas há duas questões aqui. É importante as pessoas compreenderem quantidades de energia. Um carro em autoestrada precisa de mais ou menos 30 kW para se deslocar pelo ar e manter o carro a 120 km por hora. A 140 precisa de muito mais, quase 50 ou 60 kW. Estamos a falar de um carro normal. 60 kW, vamos lá ver, 60 kW são 10 casas, não é? 10 casas com tudo ligado ao mesmo tempo. E esse carro só tem uma pessoa lá dentro. E, portanto, é preciso perceber primeiro a quantidade de energia que estamos a falar. Depois, os carros a gasolina e a gasóleo são altamente taxados em função das suas emissões de CO2 no seu selo, no imposto de selo anual e no momento de compra. Neste momento, os carros elétricos não são taxados no momento de compra, como não pagam selo. E, aliás, ainda gastam dinheiro ao governo pelos incentivos que recebem. Se a frota de automóveis que neste momento estão em circulação passar para maioritariamente elétrico ou começar a cair maioritariamente para carros elétricos, a receita do Estado em taxas e impostos vai diminuir. Portanto, esse dinheiro vai ter que vir de algum lado. Portanto, das duas uma, os carros elétricos vão começar a ser taxados em termos de selo de uma forma, seja por peso, seja por potência, seja o que for, ou a eletricidade para carregar carros elétricos será taxada de acordo com o carro, etc, etc. Ainda nenhum governo veio falar como é que vai reaver o dinheiro dos impostos que não está a receber por esses carros serem grátis, no fundo. Enquanto que todas as pessoas que conduzem um carro a gasolina têm que estar a pagar os subsídios das pessoas que querem comprar um carro elétrico e podem comprar um carro elétrico, porque, apesar de tudo, é preciso ter dinheiro para comprar um carro. E que muitas vezes é o principal fator para não, seja trocar de carro que tem 10, 15 anos. Aliás, Portugal tem uma das frotas da Europa mais antigas. A média de carros em Portugal são mais de 14 anos. E só trocar um carro com 14 anos para um carro com um ano, os melhoramentos em termos de emissões poluentes que são emitidas, valia muito mais do que estarmos a oferecer carros elétricos às pessoas. Relacionado com isto também da eletricidade e também ligando um pouco com uma questão que falámos há bocadinho, tem esta questão de que portanto, o impacto positivo dos carros elétricos será menor se consoante a fonte utilizada para produzir eletricidade. Pronto, naturalmente, como estavas a dizer, se a eletricidade que está a ser utilizada vem de fontes não limpas, na prática
isso também não é bom. Se é produzido sem eletricidade, portanto, uma produção a carvão, isso não é benéfico. Naquilo que é a tua percepção, quer de conversas, quer do teu trabalho, isto é algo que passa na cabeça dos consumidores, esta questão, ou a ideia dos consumidores é de que a eletricidade é sempre limpa? A eletricidade é limpa. A eletricidade que chega à nossa casa é limpa, porque não tem nada atrás. A eletricidade, vamos lá ver, a eletricidade é invisível, não é? Nós nem sequer a vemos, não há nada que nos dê um feedback, e nós humanos somos uma pessoa, somos seres que precisamos de feedback e que lidamos com feedback, por isso é que temos tato, cheiro, gosto, tudo, e usamos isso no nosso dia-a-dia. A eletricidade não nos dá nada. Não nos dá absolutamente nada. Portanto, a eletricidade é sempre vista como um meio limpo. Agora, Portugal tem a vantagem de que realmente temos bastantes renováveis, não somos os únicos de todo. Há muitos países europeus e no mundo fora que têm grandes e vastas quantidades de energias renováveis. Em Portugal temos um bocadinho mais de energia hídrica do que noutros sítios, mas todas estas energias renováveis têm todas, seja solar, seja do vento, seja a eólica, seja a hídrica, todas acabam por ter o mesmo problema, que é a fiabilidade. Não há sol o dia todo, não há vento 365 dias por ano e não podemos ter as barragens a gerar todos os dias. E muitas vezes, quando estamos a gerar muitas renováveis, não temos forma de as captar. E é aqui que muita gente depois diz, mas podemos reutilizar as baterias dos carros antigos para para armazenar energia. Sim, podemos, mas já produzimos as baterias na mesma. Ou seja, acaba por ser um ciclo vicioso. Estamos a justificar um mal com um bem no futuro que não sabemos quando é que vai acontecer, até porque nem todas as baterias saem de serviço num estado em que podem realmente ser utilizadas. E todo este processo tem custos. E se não for a forma mais barata de gerar eletricidade, não será de todo a forma que vamos utilizar. E depois eu acho muito engraçado também que, não sei se as pessoas já fizeram alguma vez uma pesquisa, mas o que é que acontece às turbinas eólicas quando morrem? Porque elas só têm uma vida útil de 20 anos. E não sei se as pessoas acham que aquilo depois vai para uma máquina mágica que as tritura e faz outra vez, ou não, mas as pás das turbinas eólicas são de fibra de vidro. Olha, a fibra de vidro é muito difícil de reciclar. Aliás, a maior parte não é reciclável. Neste momento existe uma espécie de um mini desastre natural nos Estados Unidos, porque a maior parte das turbinas eólicas que eles instalaram há 20 anos já acabaram a vida útil, então neste momento estão a ser enterradas. Há milhares de pás de eólicas que estão a ser enterradas porque o processo de reciclagem é bastante difícil. Não pode triturar a fibra de vidro, tira-lhe as propriedades todas que podem ser utilizadas. Além disso, pó de fibra de vidro é cancerígeno, portanto é cancerígeno, quer dizer, é nocivo para a saúde, são partículas que estamos a inalar e, portanto, os processos de reciclagem que mantêm a integridade na fibra de vidro são muito caros e, portanto, e ainda neste momento não estão industrializados em grande escala. Portanto, fibra de vidro vamos assumir que não é reciclável. E depois, a energia solar tem o problema que é muito pouco eficiente. Um painel solar tem uma eficiência de cerca de 20% no pico de sol e não consegue aguentar os 20% o dia todo e só produz durante umas horas do dia. Portanto, se dividimos a eficiência de um painel solar, vou só aqui fazer uma afirmação, eu não estou a retirar mérito aos carros elétricos, estou só a pedir para fazermos umas contas. É fácil fazer as duas cores. É muito importante esta questão, porque estamos a falar de um ponto e de toda uma temática que é muitas vezes apresentada como não tendo desvantagens e é exatamente com que se prende aqui o papel do Nova Consumer Lab é exatamente ajudar os consumidores a estarem cientes do que é, e é exatamente por isso que quisemos promover esta discussão. É por isso mesmo, é que estamos a falar de algo que muitas vezes é apresentado como só tendo vantagens, como uma coisa absolutamente incrível e que claro que tem imensas vantagens, claro que é algo ótimo, mas que também tem que ser bem pesado e as pessoas devem ter este conhecimento, e por isso é que continua à vontade. Claro. É por isso mesmo. Estamos aqui. A passagem para os carros elétricos já aconteceu, o mercado já se deslocou para os carros elétricos vieram para ficar, vão ficar e vão ter um papel muito importante no futuro, na descarbonização e na limpeza do ar das cidades, etc. Mas as cidades nem deviam ter carros em primeiro lugar, não faz sentido mobilidade individual numa cidade que se diz ter caráter empresarial e uma cidade de estatuto internacional. Aliás, as principais cidades do mundo não são baseadas no transporte e na mobilidade única. Isso é algo que Lisboa está a demorar muito tempo a reagir.
aliás, todos nós, eu acho que temos todos mais ou menos a mesma idade e todos podemos dizer que Lisboa é igual desde que nós começámos a usar Lisboa. Sem dúvida alguma. Isso é importante. Pronto, Com transportes públicos cada vez mais caros. Não é? Neste momento, uma viagem de metro é 1,5€. Há cerca de 10, 12 anos, quando eu comecei a utilizar o metro, era 70 cêntimos. Portanto, certo, e o serviço não ficou melhor. O serviço não aumentou. O serviço não aumentou. Mas há bancos de cortiça. Mas pelo menos temos bancos de cortiça, sim. Estamos a usar a indústria nacional. Continuando, Ricardo, não sei se só queria fazer um ponto aqui sobre a eficiência, que muitas vezes é um ponto que passa ao lado, porque as pessoas dizem que o carro elétrico é muito eficiente, não há dúvida. A eficiência do motor elétrico e do conjunto de baterias ronda aos 90%, se não mais, se as temperaturas estiverem mais ou menos dentro de 20 graus, 10, 30. A eficiência do motor de combustão é baixíssima a comparar com isso. Um bom motor hoje em dia consegue 35%, 38% em autoestrada, novamente. Uma utilização do cotidiano normal. E quando depois carregamos as nossas baterias com painéis solares, a eficiência do sistema conjunto desce para quase o mesmo, se não às vezes mais baixo, do motor de combustão. Com a agravante que só podes carregar o carro se tiver sol, com a agravante que as baterias tiveram que ser produzidas, mas vais fazer muito mais quilómetros de carro porque estás consciente que a tua eletricidade foi limpa dos painéis solares. Ora, os painéis solares também têm que ser fabricados e também têm materiais raros no seu processo de manufatura e também são bastante difíceis de reciclar porque todos os materiais raros têm que ser retirados com processos químicos, normalmente. E, portanto, acabamos a cair na mesma situação que vamos ter que cobrir a terra de painéis solares para carregar carros elétricos para não emitirmos CO2 nos tubos de escape. E eu digo CO2 porque hoje em dia as emissões que não são CO2 nos tubos de escape são ínfimas, quase zero. Um carro a gasolina hoje em dia tem catalisadores ultra eficientes, que quando estão em operação têm mais de 99% de eficácia a reduzir o resto das emissões que são realmente poluentes e cancerígenas e que muitas vezes estão predominantes nas cidades por causa dos carros antigos. A maior parte dos autocarros antigos, nós em Lisboa temos muito esse caso, e em Lisboa nem somos os menos privilegiados. Os autocarros que acabam o serviço em Lisboa acabam a fazer o serviço em Viseu e acabam a servir em Viseu mais de 10 anos. Aliás, é perfeitamente natural uma pessoa apanhar um autocarro no peso da régua, um autocarro de 1995. O autocarro de 1995 não tem standards de emissões. Eu fico muito em choque quando existem estas diferenças entre Lisboa, que investiu não sei quantos milhões em 7 autocarros elétricos e em 20 autocarros a gás natural, mas depois o resto do país não é contemplado com autocarros eficientes, nem da norma Euro 6, nem Euro 5, em que já era obrigatório filtros de partículas e, portanto, continuam a andar com fundo preto, e isso sim realmente é nocivo para a saúde, e é assim que os carros a gasolina e a gasóleo ganham a fama. Mas a isso também gostava de atribuir a responsabilidade à Volkswagen, porque acho que é muito importante também falarmos do Dieselgate e de agradecer à Volkswagen a oportunidade que deu aos carros elétricos, porque realmente não é uma forma de fazer carros. O que eles fizeram não é de todo. Quando uma pessoa compra um carro, deposita uma quantidade de confiança na marca muito grande, tudo para depois descobrir que estava a ser enganada diariamente. E portanto, a Volkswagen foi possivelmente um dos principais motivadores para a Tesla ter ganho a fama que ganhou logo a seguir ao Dieselgate, e obrigou a própria Volkswagen a gastar bilhões, não só a resolver o problema, como a começar um programa de carros elétricos que neste momento tem sucesso, diria, moderado. Ninguém fala dos carros elétricos da Volkswagen como se fossem os Tesla. Os Tesla também têm um bocadinho de fenómeno Apple à volta deles. Podem ser relativamente bons produtos e têm de facto engenharia que, como não são um fabricante convencional, não estão presos a formas de fazer coisas do antigamente, e portanto têm produtos que realmente são diferentes. Ricardo, isto estamos agora a falar um bocadinho de nada, da questão das emissões de CO2, e que de facto os carros elétricos diz que pelo menos temos uma grande redução nestas emissões. Se passássemos todos agora do nada a conduzir carros elétricos, o impacto na pegada carbónica era muito significativo ou nem por isso? As fontes não são claras, porque não são contas de merceário, são contas muito difíceis de fazer e são estimativas a longo prazo que são muito difíceis de fazer. Por exemplo, em 2020 tivemos uma descida muito grande das emissões de CO2 na geração de eletricidade na Europa. Foi bastante significativa. E em 2019,
pelo maior impacto das energias renováveis também já tínhamos, mas toda a gente sabe que em 2020 houve qualquer coisa que desceu muito, não só o consumo de eletricidade e as emissões de CO2. Em 2021 os dados ainda não foram publicados na Europa, portanto não sabemos qual é a tendência da eletricidade, mas neste momento a média europeia na geração de eletricidade anda por volta das 260 gramas por quilowatt-hora gerado. Fazendo as contas novamente, vamos cair nas 80, 90 gramas para qualquer carro elétrico que esteja no mercado. Portanto, as estimativas, aliás, uma empresa inglesa fez um estudo para a União Europeia, a Ricardo, mesmo por curiosidade, mas e diz que seja qualquer a rota que escolhamos hoje, vamos acabar no mesmo sítio onde começamos, porque a energia não é grátis, nada é grátis, tudo é um ciclo. Aliás, isso é o que aprendemos em Fisicoquímica, não é? E não é mentira, tudo tem que vir de algum lado, e acharmos que termos eletricidade grátis, ou termos eletricidade sem uma pegada atrás, ou termos um carro que não causa dano ao ambiente, não tenho palavras para descrever essa mentalidade. Portanto, seja um carro elétrico, seja um carro a gasolina, o consumo moderado vai salvar mais o ambiente do que comprarmos todos carro elétrico amanhã. E eu digo sempre a quem me pergunta que carro é que eu devo comprar. Acho que tem a ver para o que é que queremos. Não antecipes isso, vamos terminar com isso. Não. Que isso é realmente ajuda ao consumidor, que mais pessoas deviam fazer, porque passa muito por aí a redução das emissões. Aliás, a própria Europa ainda não decidiu o que é que quer fazer em relação aos carros de motor a combustão. A Inglaterra já disse muito publicamente que em 2030 acabou, não quer mais carros a combustão. Passado uns meses, desenvolveu um programa para carros a hidrogénio. Muitas marcas de carros chegaram ao pé do governo inglês e disseram: ok, então a gente vai queimar hidrogénio nos motores, porque se hidrogénio é bom, os motores também podem queimar hidrogénio, então nós vamos queimar hidrogénio nos motores, que é mais barato do que fazer células de combustível de hidrogénio. E então, são mais fiáveis, etc, etc. É uma tecnologia que tem muito mais anos e não é uma tecnologia que está baseada em nanomateriais, etc, etc. O governo inglês está em silêncio, ainda não disse o que é que ele acha sobre carros a combustão a hidrogénio, ficam muito confusos sobre o que fazer. A Europa, neste momento, tem uma posição um bocadinho mais científica, em que simplesmente a normativa Euro 7, que provavelmente entrará em vigor em 2026 ou 2027, a Europa ainda não confirmou, tem vindo a adiar e tem vindo a atualizar a normativa Euro 6, já nem sei há quantos anos, mas já tem vários anos e tem vindo a fazer constantes atualizações. A normativa Euro 7 apenas diminui as emissões que podem sair de um tubo de escape de um carro. Diga-se de um carro elétrico, de um carro híbrido, de um carro a gasolina, e está inclusive a tentar arranjar formas de caracterizar os carros elétricos em função do seu consumo e em função do mercado em que são vendidos e em função da produção das baterias, e também ainda não consegui encontrar uma forma que seja fiável para o fazer. Lá está, porque a produção das baterias não é uma linha de produção direta em que sai o material e sai uma bateria e vai direta para o carro, portanto é um processo muito difícil de controlar, mas o que importa realmente era controlar cada carro, e portanto se a Europa chegar e disser: olha, estas são as emissões que os carros podem fazer, nós os fabricantes de automóveis, podem desenvolver ou um motor a gasolina altamente eficiente, ou um motor a hidrogénio altamente eficiente, ou um motor que consegue explorar as capacidades dos combustíveis sintéticos que podem vir a ser introduzidos no mercado, que podem ou não ser compatíveis com os combustíveis hoje em dia, porque há N formas de resolvermos o problema das emissões e o problema do CO2. O que é certo é que temos que diminuir o consumo. E se o fazemos com carros mais eficientes, ou com combustíveis alternativos, ou com carros elétricos, ou com tudo, ainda ninguém disse ao certo. E aqui o que é às vezes pena é este distanciamento legislativo da ciência, porque ainda ninguém na ciência disse que fazer carros elétricos é excelente, vamos todos fazer carros elétricos. Aliás, quando depois lhe perguntam: então e barcos elétricos? Isso não dá. Pois, então como é que... barcos é a gasóleo. Então como é que fazemos? Aliás, barcos não é a gasóleo, barcos quase queimam. Os barcos, não vamos entrar por aí, mas os barcos são um poluente tão grande no nosso dia-a-dia que eu não consigo compreender. Aliás, a frota da Marinha dos Estados Unidos tem 56 navios, porta-aviões, que são nucleares, não emitem uma emissão, enquanto que os navios que transportam as nossas compras do AliExpress e quando enviamos encomendas para os Estados Unidos, são todos com
crude oil puro, porque é mais barato, porque ninguém vai comprar o gasóleo, ninguém vai atestar o navio com o gasóleo a 10 euros o litro, porque o navio quando atesta são 200 e 300 mil toneladas de gasóleo de uma vez, e portanto, mas lá está, tem que ser barato para operar, e portanto o gasóleo, e o crude oil e os combustíveis ainda fazem sentido nesses mercados. Vais para a aviação, é a mesma coisa. Aliás, não há baterias, quem diz que um avião pode ser a baterias, quer dizer, não tem cabimento, não é? E nem sequer pode ser hidrogênio. Hidrogênio é volátil, hidrogênio não tem a estabilidade que tem a gasolina, é muito pouco denso a comparar com gasolina ou com o jet fuel, no caso da aviação, e portanto, mais uma vez, a malta que apela às baterias diz, ok, não, mas aí podes queimar, aí não tem problema. E portanto, como é que resolves o problema da aviação? Temos bastantes incongruências a este respeito. Acabamos a cair neste... Não, acabamos a cair neste ponto em que nos carros é óbvio, mas no resto do mundo não. Aliás, o petróleo em si não tem nada de errado. Aliás, o petróleo está em tudo o que nós fazemos no nosso cotidiano. Não está... Quem acha que tirar barris de petróleo do chão é só para fazer gasolina, não sei onde é que vive. Aliás, existe componentes até na pasta de dentes. Os detergentes da cozinha são à base de petróleo. Imensos medicamentos são à base de produtos que são extraídos do petróleo. Aliás, há N coisas e tudo isto que estamos a dizer aqui, uma pesquisa no Google faz uma verificação bastante rápida, portanto não são temas assim difíceis de verificar, que é preciso ir a papers técnicos. Aproveitando exatamente isso e agora passando para as nossas duas últimas perguntas, um pouco já mais focadas exatamente na lógica de advice a consumidores, uma das coisas que vemos muito no âmbito de carros elétricos e de publicidade é a questão das chamadas emissões zero, daqueles carros que, ou na publicidade ou mesmo no próprio carro, tem uma coisa a dizer zero emissions. Assim, do ponto de vista técnico, o que é que isto significa? O carro não faz nenhuma emissão, é isso que isto quer dizer? E se não for, como é que poderíamos ter afirmações de certa forma mais fidedignas e que induzissem eventualmente menos em erro os consumidores? Tem um bocadinho menos graça, mas dizer este carro não tem tubo de escape, por exemplo, é mais correto do que dizer que este carro não tem emissões. O facto de dizer zero emissões é muito fácil de compreender porque é que está lá escrito, porque se a empresa vender um carro com zero emissões, nas contas de CO2 para a Europa, quando faz a média da frota, todos os fabricantes são obrigados a ter uma média de frota abaixo de um certo valor, que eu agora não sei precisar, e acima desse valor tem que pagar não sei quantos euros por cada carro vendido, que normalmente sai aos milhões que cada empresa, que cada fabricante tem que pagar à Europa. Esse carro conta zero. Portanto, se eles venderem um carro que emite 300 gramas de CO2 num dia e no dia a seguir venderem um carro elétrico, em média aquela empresa fez 150 gramas de CO2, que não é, vamos lá ver, deste ponto de vista não é de facto uma conta errada. O problema é que o carro elétrico não vai funcionar a 0 gramas. E, portanto, a empresa sai impune, e, aliás, é uma grande forma de financiamento da Tesla na Europa, que toda a gente sabe, é público, que a Fiat Chrysler comprou créditos de CO2 à Tesla na Europa, já não sei se foi 1 bilhão de euros ou um valor assim bastante grande, porque, caso contrário, tinha saído mais caro pagar as coimas à União Europeia. Então comprou créditos de CO2 à Tesla e a Fiat Chrysler passou a ser uma empresa mais limpa. Ora, isto não são formas de fazer as coisas, não são formas de legislar, e portanto dizer que um carro é de zero emissões e ter lá o símbolo, eu acho genuinamente que devia ser proibido, porque está a induzir o consumidor em erro, está a induzir o consumidor de que pode fazer 600 mil km por ano, que está a salvar o ambiente, que se calhar não está, porque na verdade podia ter ido de metro. Não, fico muito a comichão em relação a este assunto, porque, aliás, tu sabes bem, Guilherme, que já te contactei para saber se podíamos fazer alguma coisa em relação a isto, e desde então mais marcas já começaram a pôr asteriscos nos sites que depende das emissões de CO2, põem lá zero emissões. A única marca que ainda não o tinha há uns meses, quando eu fui ver, era a Renault, que ainda não fui confirmar, mas agora muitas marcas já têm um asteriscozinho no fundo que diz as emissões de CO2 dependem dos postos do sítio onde é carregado e da hora do dia e do país, mas em etc, letras etc. pequenas, certamente. Mas em letras pequenas que não vais ler.
vais ler, não é? Pois, E, exatamente. portanto... E não, esses não... asteriscos não estão na traseira do carro também. Não é? Também não estão, também eu acho que não Provavelmente. ficava bonito, não ficava bonito. Não, era capaz de ser um pouco complicado. As letras como bebê a bordo, ou então este carro vai emitir estas emissões se for carregado a esta hora do dia. Pois. Não tem tanta graça, Ricardo, realmente. Ricardo, para a última pergunta, e agora sim, uma coisa que tu ias que pedi para reservar-se era exatamente que conselhos é que tu deixas ou que gostavas de deixar a um consumidor que queria comprar um carro elétrico, e também aqui, muito pelo que fomos falando ao longo da nossa conversa, é se recomendarias até um elétrico usado, porque sabemos que os usados é também, aliás, é uma forma de reutilizar e de não estar a aumentar a procura por carros novos, por exemplo, em Portugal é algo que tem bastante saída, ainda assim, a questão dos usados, e saber se isso faz sentido nos carros elétricos ou não. Dados de frotas ainda é difícil de ter, portanto ainda não sabemos muito ao certo o que é que vai acontecer a um carro elétrico ao longo dos anos. A melhor empresa para nos dizer seria a Tesla. A Tesla tem uma política Apple, em que ninguém pode mexer nos carros deles sem ser a Tesla. Não há reparadores autorizados da Tesla, só a Tesla é que pode reparar. A Tesla não te vende peças a ti próprio. Se chegares à Tesla e disseres, eu gostava de uma bateria, eles não te vendem. Eu gostava de um braço de suspensão, eles não te vendem. A Tesla não tem venda de peças ao público. A Tesla não faz parte dos relatórios no próprio Estados Unidos. A Tesla não faz parte dos relatórios de qualidade e fiabilidade das marcas. A Tesla proíbe que isso aconteça. Portanto, não temos grandes dados da Tesla. A única coisa que existem há meia dúzia de artigos de notícias de Teslas com muitos quilómetros, em que dizem, este Tesla aguentou 500 mil quilómetros, ainda só vai na terceira bateria e no quarto conjunto de motores. Isso não me diz nada, porque se já pôs 3 baterias em 500 mil quilómetros e 4 motores, aliás, a Mercedes gostava de ter uma conversa com eles, porque a Mercedes é famosa por ter carros com 1 milhão de quilómetros, com tudo original. E, portanto, a Tesla, infelizmente, é uma empresa muito fechada nesse sentido, e, portanto, não nos dá grande contexto. A Nissan, por outro lado, fez uma campanha de substituição de baterias, e acho que ainda está válida em certos países, não tenho a certeza em quais, que eu próprio fui investigar, porque o Nissan Leaf neste momento já tem mais de 10 anos o carro, e cá em Inglaterra são bastante baratos, e a Nissan fez uma campanha em que dava para trocar o conjunto de baterias todo por 4 ou 5 mil libras, o que é bastante apelativo, sinceramente. E portanto, varia de marca para marca, é o que eu diria. Uma bateria para um Tesla vai qualquer coisa entre os 20 aos 30 mil euros, portanto, não, obrigado. Não vou trocar uma bateria a um carro que já vai ter 200 ou 300 mil quilómetros, porque, quer dizer, os motores vão ter 300 mil quilómetros, a suspensão tem 300 mil quilómetros, o chassi tem 300 mil quilómetros. Assim, as coisas envelhecem, não é? E portanto, não tenho a certeza. Agora, se for dependendo do sistema, ou seja, quando se compra um carro a gasolina, por exemplo, o carro é todo teu. Quando compras um carro elétrico, nem sempre o carro todo é teu. Muitos carros, a bateria ou é ao aluguer, ou pagas um FII por mês para a manutenção da bateria, ou a bateria tem 8 anos de garantia e quando acabarem esses 8 anos precisar de substituir, sai do teu bolso. E, portanto, vai muito de modelo para modelo. Não há nenhum standard de mercado que garanta isto. Portanto, na compra de um carro elétrico usado, é preciso investigar muito bem quantos anos têm as baterias, qual é a saúde da bateria, a marca é capaz de dizer qual é a saúde da bateria, com quanto é que pode custar substituir a bateria e pronto, isso tem que ser averiguado caso a caso, na questão dos carros usados. Na questão de comprar um carro novo, eu acho que depende do que é que a pessoa quer um carro, mas isso é em tudo. Eu acho que comprar um carro elétrico não é diferente de comprar um carro normal, mas também não acho que faça sentido comprar um carro elétrico que dê para 100% dos casos, porque nunca vai dar. Um carro elétrico vai-te servir 90% das vezes ou 99% das vezes, mas quando quiseres ir Lisboa a Porto e voltar no mesmo dia, é pouco fácil que o consigas fazer num carro elétrico normal, seja num Peugeot 208 elétrico ou num Leaf, sem ser num Tesla, mas um Tesla custa 60, 70, 80 mil para cima, portanto, aí já nem escolhes o carro, quer dizer, quando tens que gastar 80 mil num carro, não acho que estás preocupado a escolher qual é o carro, vais escolher o que queres e o que gostas, e pronto. Agora, se fores gastar 20 ou 30 no teu primeiro carro, no teu segundo carro, no carro de família, eu acho que depende do que uma pessoa queira de um carro, portanto não há assim uma opção muito fácil nesse sentido. Queria fazer mais um comentário, mas entretanto passou-me, portanto. Entretanto, se te lembrares, ainda vai a tempo. Entretanto, muito obrigada
Foi sem dúvida um episódio muito esclarecedor e muito completo. Acho que ninguém se atreve a dizer que o Ricardo não percebe nada de carros. Depois de tudo Aprendemos isso. todos os dias. Exatamente. Agora que estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio, queríamos só fazer aqui 2 questões finais, não propriamente relacionadas com carros, mas a primeira delas é relacionada com pessoas. E a primeira questão seria: que personalidade é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast? Isso é um tema muito complicado, porque vocês falam de direito de consumo e, portanto, acho que podia ser muito interessante ter alguém numa posição de relevo. Eu gosto desta área, obviamente, e, portanto, acho que ter alguém da minha área, mas que se calhar escorrer um bocadinho mais para os carros elétricos ou para a ciência, um destes dois, seria interessante. Portanto, alguém da Galp, para dar uma visão mais empresarial e do que é que a Galp tem estudado em relação a este tema, acho que podia ser de bastante relevo. E portanto, é uma recomendação. Não tem tanta graça, mas acho que pode ser importante. Acho que era engraçado ouvirmos um ponto de vista diferente de alguém mais focado numa área. Parece-me excelente. Julgo até que já não seja, acho que não é a primeira pessoa que sugere alguém da Galp, acho que já tivemos outras questões. Portanto, acho que a Galp é um mistério nacional, sinceramente. Temos que ponderar, de facto, trazer cá alguém da Galp. É que a Galp deve ser um mistério nacional, porque, vamos lá ver, eu acho que meti gasolina na Galp aí 2 vezes. O preço não é competitivo, a qualidade dos combustíveis não me diz grande coisa. Nunca comprei óleo da Galp. Aliás, a Galp nem sequer nem sequer faz óleo para os estándares de muitos carros, portanto fica difícil comprar o óleo deles. No entanto, é uma marca muito predominante em Portugal, dá muitos lucros e dividendos a quem a detém, e portanto acho que e não parecem ter uma visão muito clara do que é o futuro, estando numa posição muito privilegiada, tem os dados de todos os lados e mais alguns, e ainda não vai dizer exatamente o que é que quer fazer. E, portanto, acho que está especialmente em silêncio na questão dos combustíveis alternativos e nos combustíveis sintéticos e nos biocombustíveis, em que a Prio, nesse aspecto, tem uma posição muito mais relevante em Portugal, sendo a única produtora de biocombustíveis em Portugal. E, portanto, foi um bocadinho aqui o meu minuto anti-Galp. Muito bem. E pode ser que a Galp venha cá ao podcast para o Ricardo ouvir um dos nossos episódios, não é verdade? Sim. Prometo que não seria o primeiro, eu tenho que ir ouvir os vossos episódios. Primeiro vais ouvir o teu, não é? Não de todo. Muito bem. E agora, por fim, uma sugestão cultural, pode ser um livro, uma série, um filme, um podcast, o que quiseres. Vou ser muito aborrecido. Ótimo. Vou recomendar a vocês e às 2 pessoas que nos ouviram um livro que se chama Racing Towards Zero, que é um livro escrito por um professor de Oxford, o Felix Leach, que estuda e investiga a motores a combustão há muitos anos e que fez um doutoramento na área, e Kelly Senecal, nunca leio bem o último nome dele, que criou um dos principais códigos de CFD do mundo, que é utilizado em quase todas as áreas, e ele é americano e trabalha nos Estados Unidos e é cofundador da empresa que desenvolve o software dele, e é um livro que explica muito isto que eu disse e tem referências em tudo. Aliás, a lista de referências, não sei, mas está nas centenas. E, portanto, sempre que eles fazem uma afirmação, eles põem uma referência e normalmente tentam contrapor o mesmo ponto com outras referências. E, portanto, dá assim uma história dos carros no geral e do que vivemos hoje em dia e do popularismo que existe à volta de carros elétricos e de carros a gasolina, etc. Explica-me os fundamentos de um carro a gasolina e a gasóleo, retira muitos mitos e também o faz para carros elétricos. Portanto, recomendo. É apenas em inglês, mas acho que não é muito impeditivo. Excelente, uma ótima forma de selar aqui o nosso episódio, muito coerente também. Portanto, muito obrigada, Ricardo, pela sugestão e pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco. E assim terminamos mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.